Povo bonito, vocês estão bem? Por aqui tudo na paz de Jesus. Para quem não me conhece, eu sou Nadia Araújo e aqui nesse espaço virtual a gente troca umas ideias sobre relacionamento amoroso com um foco lá no Egitão e também trocamos ideias sobre experiências de vida, seja na área familiar, seja na área religiosa, seja na área sentimental. No geralzão, a gente usa nossas experiências boas como incentivo e as nossas experiências ruins como alerta. Esse é o nosso foco aqui. E hoje a gente vai falar de umas experiências religiosas, tá? Uns traumas religiosos aqui de uma das nossas Marias. E se você tem aí uma história de vida, seja de namoro virtual com foco lá no Egitão ou países árabes e afins, seja em qualquer área da vida, manda pra cá, tá? E não se preocupa que ninguém vai saber que você é você. Bom, minha gente, vamos lá, sem mais demoras. Oi, Nadia, me chamo Maria, tenho 27 anos e hoje venho compartilhar com você um pouco da minha história. Já pode pedir pro pessoal preparar o chá de camomila e iniciar a faxina, porque a história é longa. Então, vamos embora. Enfim, eu nasci e cresci na Assembleia de Deus. Aos 4 anos, eu e minha família mudamos de São Paulo para Pernambuco. Lá em São Paulo, a Assembleia era mais liberal. Tínhamos televisão, o que não era permitido aqui em Pernambuco. Acompanhei este tempo, viu? Sou deste tempo onde televisão era pecado. Sei muito bem disso aqui. Então, esse foi o meu primeiro choque. Eu me lembro bem que meu pai deixava uma caixa ao lado do móvel onde ficava a TV. E quando chegava a visita, escondíamos a televisão na caixa. E no móvel colocávamos um urso para disfarçar, já que a televisão era coisa do diabo. Ninguém podia sequer saber que tínhamos uma. Me identifiquei muito com as saias que você mostrou. As minhas eram iguais. Enquanto meus colegas usavam bermudas do uniforme, eu não podia, porque crente não usa bermuda. Eu ia para a escola com uma saia no joelho, cabelo batendo na bunda. E até hoje não encontrei ninguém que tenha sofrido mais bullying que eu, já que ser evangélico naquela época era comum. Não é como hoje em dia, que graças a Deus uma parcela da população é protestante. Eu era uma das poucas crianças evangélicas e era tirada de louca. Não podia fazer nada que já vinha a frase: mas tu não é crente, né? E era assim com tudo. Eu não podia participar das aulas de educação física porque crente não joga bola. Nem vôlei, nem nada. A igreja não permitia. Para jogar alguma coisa tinha que ser escondido. Na igreja eu ia crescendo e sendo apontada, porque eu costumava usar a calça dentro de casa, por ser muito alérgica a pernilongo. Mas nunca, jamais nessa vida, saído de casa de calça, nem para ir à calçada. Mesmo assim, eu ouvia coisas como: se o arrebatamento acontecesse à noite e eu estivesse de calça, seria um problema. Meus pais se esforçaram para tentar nos dar uma educação não tão fanática. Lembro da minha mãe me defender nesses episódios. Certa vez, já adolescente e um pouco chateada de tanto usar saia e ser sempre a pessoa estranha, diferente e julgada, eu resolvi ir ao mercado ao lado da minha casa de calça moletom. E quando ia voltando, o presbítero estava na minha casa. Para não levar mais um fora em um sermão, eu decidi pular o muro de trás. Mulher, eu me arranhei toda. Fiquei me sentindo um lixo por ter saído de calça. Vejam que é a religiosidade. A menina estava se sentindo um lixo unicamente porque estava de calça comprida. Teve que chegar na própria casa e pular um muro, que era para o presbítero não vê-la de calça comprida. E eu sei muito bem disso aqui, porque eu também fazia mais ou menos isto, tá? Eu tinha o costume de usar calça lá, né, na adolescência, em casa, mas se chegasse alguém crente da igreja, eu tinha que correr para botar a saia, porque as pessoas não poderiam me ver de calça, porque eu era crente, deste jeito. Já na adolescência, meus pais começaram a nos levar com mais frequência para São Paulo para visitar a família, em média de 2 em 2 anos. E lá eu via minhas primas de maquiagem, calça, e sonhava em viver uma vida normal. Nossos cabelos eram cortados em casa, já que fazer modelo no cabelo era pecado.
Só podia tirar as pontas, não podíamos fazer a sobrancelha, nem depilar as pernas. Agora imagina, uma adolescente com 15 anos de saia e proibida de depilar as pernas. Minha gente, deixa eu dar uma pausa aqui. Tem umas fotos minhas aqui, eu vou ver se eu acho. Se eu achar, eu vou deixar por aqui pra vocês verem. Eu, com 15 anos de idade, hoje em dia eu tenho 40 anos, tá? 40. Mas eu com 15 anos de idade, parecia que naquela época eu tinha 40 e hoje eu tenho 15. Porque eu olho para minhas fotos assim, eu digo, Jesus, que bosta isso aqui, minha gente. Eu me vestia, sabe, como minha avó, acho que nem minha avó se vestia daquele jeito. Vocês não estão entendendo, não. E outra coisa, nessa questão aqui de não poder se depilar, sei muito bem o que é isso. Sabe o que eu fazia? Teve um belo dia que meu sonho era me depilar. Meu sonho. Eu só queria me depilar. É meu sonho depilar. Aí eu peguei uma tesoura, tá? Peguei uma tesoura e saí aparando os pelos da minha perna. Vocês já imaginam a bosta que ficou, né? Detalhe, eu fiz escondido, viu? Eu fiz escondido porque minha mãe não deixava. Mas eu queria. Eu não gostava das minhas pernas parecendo um caranguejo. E eu queria me depilar, mas não podia, porque era pecado, né? Não podia. E aí um belo dia, eu revoltada, toda rebelde, toda, pegar a tesoura e comecei, ó, a parar os pelos da perna. Ficou um desgraceiro, vocês não estão entendendo, não. Ficou uma desgraceira. Mas era o que tínhamos para aquele momento. Em outra ocasião, eu me acordei assim, sabe, naquele revolteio todo, depilei as pernas. Depilei. Foi uma terceira guerra mundial aqui em casa, sabe? Não foi muito gostosinho, não. Foi uma terceira guerra mundial, porque vocês já imaginam, né? Mas enfim. Aí daí pra frente, depois da terceira guerra mundial, eu continuei depilando, com guerra, com tudo. E com o passar do tempo, um acordo de paz foi feito aqui em casa. Prosseguindo. Lá em São Paulo, meu pai se mostrava mais flexível, permitia que eu usássemos calça jeans em casa. Eu me sentia feliz. Ele não gostava e às vezes não deixava que usássemos para sair, mesmo no frio. Me lembro que na volta para Pernambuco estava num frio aproximadamente 10 graus, às 5 da manhã, tremendo. Mas não podia voltar de calça para Pernambuco. Acabei adoecendo, peguei uma gripe devido ao frio. Na igreja eu era vista como uma rebelde. Eu me sentia triste, pois sempre tive muito vivo dentro de mim o desejo de servir na obra de Deus. Eu, assim como você, fazia parte da liderança dos jovens, era maestrina, secretária da campanha evangelizadora e também cheguei a ser vice-líder dos adolescentes. Eu estava sempre disponível para ajudar em qualquer coisa que precisasse. Mas o fato de eu pintar a unha de esmalte clarinho, de passar um pouco de maquiagem, basicamente pó, blush, rímel, incolor e um batom nude clarinho, me classificavam como rebelde. Eu via as pessoas das outras igrejas e elas pareciam felizes e eu sempre me sentia pesada. Me perguntava por que de ter que lidar com um peso de ser perfeita, um peso que eu não podia carregar. Então me reprimia. Eu me forcei a parar de pintar as unhas e usar maquiagem. Comecei a usar roupas maiores e o resultado, perdi completamente minha identidade. Eu não me reconhecia. Nos cultos eu ouvia muito sobre vaidade e como isso era ruim, que se eu quisesse ir para o céu eu tinha que ser separada das coisas do mundo, que o caminho é estreito, e é mesmo, mas o caminho não precisa ser percorrido com um fardo tão pesado que nem quem estipulou a regra pode carregar. Certo dia, eu fui a um congresso de jovens e resolvi pintar a unha depois de um longo período sem nem usar base. Eu usei um esmalte renda, daquele branco clarinho, e fiz uma francesinha com pintinhas verde claro. Pronto, bastou isso para os olhares tortos começarem. Durante a oração em que os jovens são chamados à frente, eu estava à porta da igreja orando, porque a igreja estava muito cheia. E veio um profeta, chegou perto de mim e disse: Deus quer te usar. Você ainda vai pregar em um grande congresso como este, mas o que impede é a sua vaidade. Vou dar outra pausa. Não, gente, vocês não estão entendendo, não. Belo dia, lá vai Nadir para um culto na igreja, que é chamado de círculo de oração. Tá? Que é um culto onde as pessoas oram, aí outras vão lá, contam seus testemunhos e aquele negócio todo.
Lá vai eu para um contexto, numa igrejinha aqui na minha cidade. Cheguei lá, sentei tudinho. Daqui a pouco começou, né, aquele movimento, aquela coisa lá, né, que quem é do mundo pentecostal sabe o que eu tô falando. E aí levanta uma profeta lá, e lá vem ela marchando de igreja fora. E ela vem em minha direção. Eu não sou uma pessoa emotiva, tá? Eu não sou aquela pessoa que chora, não sou. Quando a mulher levantou lá e ela veio pro meu lado, eu pensei, meu Deus, isso vai dar merda. Pensei, tá? Religiosos, me desculpem, não se escandalizem, mas foi o que eu pensei, isso vai dar merda. Não que eu não acredite em profecias, acredito em profecias sim. Mas tem um negócio, um movimento meio emocional demais, umas meninices. Mas lá está, né? Fiquei eu quietinha lá, cabeça baixa, olhos fechados, pedindo, meu Deus, por favor, não é lá comigo, Senhor, não facilita aí os negócios pra mim. A mulher parou na minha frente. Começou a marchar, a fazer aviãozinho, todas aquelas coisas lá que quem é do mundo pentecostal entende. Ela me puxou pelo braço para que eu levantasse. E eu fiquei me prendendo para ela não levantar. E aí ela me puxava e eu, sabe, prendendo. Eu vi que ela não ia desistir e eu levantei. Esta mulher começou a marchar na igreja. A igreja era pequena, as bancas eram organizadas em bancas aqui, tinha o corredor, né? Esta mulher me pega pela mão e começa a marchar pelo corredor da igreja. Ela na frente, me segurada na minha mão, e eu indo atrás dela, e ela marchando. E eu com a cara no pré-sal, de vergonha. Ela deu 2 voltas no corredor da igreja, depois parou no meio da igreja, vai vendo a cena. E começou a fazer uns malabarismos, uma encenação, sabe? Uma encenação assim, ao redor da minha pessoa. E eu lá, parada, morta de vergonha. E aí ela disse que eu tinha que deixar a vaidade. Que Deus não estava achando lugar na minha vida por conta da vaidade. E qual era a vaidade? Não tem o diadema, né? Que nós mulheres usamos. Eu tava com um daquele. Não podia usar diadema, aquele era pecado, certo? E eu tava com uma saia. Que a saia tinha uma abertura do lado. A saia varria o chão e tinha uma abertura até o joelho do lado. Não podia, que era vaidade. E ela começou a apontar para minha saia, apontar para o diadema e dizer que eu tinha que deixar aquilo ali porque aquilo era vaidade. Que eu tinha que ser simples como as pombas, tá? E depois a bexiguenta da irmã me deixou lá sozinha, plantada no meio da igreja e foi-se embora para o lugar dela. E eu voltei para o meu lugar morta de vergonha. Prometi a mim mesma que nunca mais eu pisaria naquele lugar, até hoje. Isso deve fazer uns 20 anos ou mais, tá? Então, quando ela fala isso aqui, eu sei muito bem do que ela tá falando. Prosseguindo. Eu desabei, meu mundo caiu ali. Eu pensei, meu Deus, me perdoe por ser tão errada. Eu vou me consertar. Meu noivo, que estava do meu lado, ficou indignado por ouvir uma coisa dessa. Porque ele sabia do meu amor pela obra do Senhor. Sabia que eu dava o meu melhor para Cristo. E que eu tinha uma vida em retidão com a palavra de Deus. Claro que como todos eu tinha e tenho meus pecados, pois somos pecadores, lavados e remidos, porém pecadores. E assim fui vivendo até meu casamento. Após casar, eu saí da casa dos meus pais e mudei de cidade. Na nova igreja, também da Assembleia, os mesmos olhares e cada dia eu me sentia menos. Eu sempre pensava o porquê eu sou assim. Eu vi as pessoas da igreja batista e eles eram diferentes. Eu não conseguia entender como eles iriam para o mesmo céu que eu, sendo que eles eram felizes e eu não. Por que eu tinha que levar um fardo tão pesado para alcançar a salvação? E eles não. Uma vez até questionei minha mãe, que não soube me responder, e me disse apenas, eles vão para o céu porque já se converteram assim. É o que eles conhecem e Deus vai aceitar. Agora nós que já sabemos, não podemos ser assim. Enfim, aos 24 anos eu fui convidada a um culto doméstico da Igreja Batista na casa da minha vizinha, onde eu não queria ir porque não é normal um assembleiano visitar outras denominações com frequência. Pausa aqui, para quem não é de Pernambuco, que não entende esse babado aqui, ainda hoje é assim, tá? Crentes que fazem parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Pernambuco são orientados a não participarem de cultos em outras denominações, tá? Eles não são proibidos de ir, mas são orientados a não ir. E se forem, vão levar uma chamada do pastor. Pasme, ainda hoje, ano 2021, é assim que funciona, tá?
Fui por insistência do meu marido. E quando cheguei lá, não vi aqueles olhares de julgamento. Eu vi amor. Amor por Deus, amor por vidas, amor por almas. Eu fiquei chocada com aquele povo. Era diferente. E fui visitando. E resolvi mudar de igreja. Houveram muitos julgamentos. Minha família tem dificuldade de aceitar até hoje. Já faz 3 anos e ainda sou vista como desviada por boa parte da família. Minha filha, tu ainda bom, porque tu mudou tua igreja para outra, né? Calcula no meu caso, que eu simplesmente pedi desligamento da denominação e não cito denominação nenhuma. Só falta botar uma cruz e me crucificar, de cabeça para baixo. Que o resto... sou vista como desviada por boa parte da família. Meu pai aceitou bem. Minha mãe está no processo de aceitação. Ela ainda chegou a dizer que um dia me veria de novo na minha igreja, mas sempre me deu apoio, não me julga e me ama. Minha irmã aceitou muito bem. Esqueci de falar. Sou sobrinha de um pastor da Assembleia de Deus e claro que fui praticamente banida da vida deles. Minha tia, esposa dele, me disse: minha filha, volte para a sua igreja, a igreja onde você nasceu. E eu disse: tia, as pessoas não falam mais comigo, não me dão a paz. E ela disse: é porque vocês não falam a paz do Senhor, só graça e paz, por isso não damos a paz. Isso aqui parece piada, né, minha gente? Parece piada, mas infelizmente é deste jeito, tá? É deste jeito que a banda toca aqui em Pernambuco. Nadir, mulher, eu fiquei decepcionada, porque obviamente nós damos a paz do Senhor. Graça e paz, a paz, enfim. Se você tem a paz, você deve saudar seu irmão com a paz. Vocês acreditam que quando eu decidi me desligar da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, aí um belo dia eu estava na rua e eu passei por uma pessoa que era desta igreja e quem é crente da Assembleia de Deus tem um costume de saudar um ao outro com a paz do Senhor. Eu saí da denominação, mas eu não via por que não permanecer saudando os outros. Qual o problema? E daí, essa pessoa passou por mim, a pessoa me viu, fez que não me viu. Quando eu cruzei por ela, eu saudei com a paz do Senhor. Vocês acreditam que a pessoa não me respondeu? O bexiguento não me respondeu? E quando eu estava fazendo parte da igreja, esta pessoa falava comigo normalmente. Bastou eu me desligar da denominação, acabou-se. Não, eu não sou digna de ser saudada, porque eu saí da denominação. Eu não sei para que céu esse povo vai não, viu? Sei não, só sei que foi assim. Você deve saudar seu irmão com a paz. Eu vi nos comentários muitas pessoas dizendo que hoje não é mais assim. Mas já Deus lhe digo que hoje ainda está pior. Tá mesmo, mas tá desse jeito. Tá? Claro, tem as exceções, óbvio. Mas esta realidade aqui ocorre até os dias de hoje. Em alguns quesitos, depois que houve a separação do Ministério de Belém e a criação do Ministério Pernambuco, fechou mais ainda a bolha. Detalhe muito importante que muitas pessoas daqui de Pernambuco ainda não sabem, né? Não, porque, né? Lavagem de roupas internas aqui do estado, tá, minha gente? Porque sim, né? A Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Pernambuco é um ministério solito, independente, né? Não tá mais no Ministério de Belém. Mas muita gente não sabe disso ainda. Enfim. Exemplo, por volta de 2010, eu podia ir visitar uma igreja sem ser disciplinada. E hoje, pelo que eu escuto, não podem mais. Bom, eu não sei se chega ao extremo de uma disciplina, mas uma chamadinha para umas conversadazinhas no gabinete pastoral chama. Isso aí posso garantir que chama. Meu tio casou e pediu para o cunhado dele, pastor, realizar o casamento em um salão, pois ele estava afastado da igreja. Meu tio até quis fazer, disse que iria pedir permissão ao pastor presidente e foi negado, pelo menos isso foi o que ele disse. Meu tio que ia casar ficou desolado, pois ele não estava pedindo para casar na igreja, mas só uma cerimônia com a bênção de Deus. Só isso que ele queria, a bênção. Ele ficou muito triste e eu disse: tio, eu vou falar com o pastor da Igreja Batista, da cidade onde o senhor vai casar. Eu nem conhecia o pastor em questão, pois eu morava em outra cidade. Mas ele prontamente atendeu meu pedido e disse que o casamento foi instituído por Deus
antes mesmo dele ter sido declarado pastor, e que ele não podia se negar a realizar um casamento e abençoar um casal, assim como manda a palavra do Senhor. Sobre essa questão aqui de pedir permissão ao pastor, minha gente, isso sabe, permissão em certas coisas é ridículo, mas existe, tá? Existe. Tem um negócio nos cultos que eu fico mordida. Eu fico nervosa, eu fico com a minha pressão subindo, sabe? Tá lá o culto rolando. Aí vai fazer qualquer oração. Qual o costume? Ficar de pé, né? O povo só pode sentar quando a pessoa que estiver dirigindo lá mandar a pessoa sentar, né? Tem que ter permissão para se sentar. Pasmem. Aqui em Pernambuco é assim, na Assembleia de Deus. Outra questão. Vai dirigir um culto. Tá lá o presbítero dirigindo, sei lá, dirigindo um culto. Aí vai mandar o grupo X cantar, né? Ao invés do dirigente simplesmente falar, vamos ouvir agora o grupo X cantar. Não. Com a permissão do nosso pastor, vamos ouvir o grupo X cantar. E passa o culto todo nisso, minha gente. Aqui em Pernambuco é assim, tá? Com a permissão do nosso pastor, né? O dirigente estiver lá, o grupo Y canta. Com a permissão do nosso pastor, nossa irmã Rose Creide vai cantar um hino. Com a permissão do nosso pastor, o nosso irmão Sinfronil do vai ler um versículo. Tudo tem que ser enfatizado que está sendo feito com a permissão do pastor ou do dirigente. Agora, só ministro, para que isso? Qual o sentido? Qual o sentido disso? Né? Mas aqui é assim que funciona, tá? Em Pernambuco, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Nas outras não sei como é que funciona, tá? Mas em Pernambuco é assim. Por conta da cerimônia ser realizada por um pastor de outra denominação, meu tio, pastor assembleiano, alegou que não podia nem ir ao casamento, segundo ele, ordem superior. Não sei se foi verdade a parte dele não poder nem ir como convidado, ou seja, ele e a esposa, irmã do meu tio, foram proibidos de ir ao casamento do próprio irmão. Você acredita? Acredito. Sabe por que eu acredito? Aqui em Pernambuco tem uma rádio evangélica chamada Rádio Maranata. E há uns 2 anos atrás, por aí, houve a comemoração dos 30 anos da Rádio Maranata. E a Rádio Maranata não é da Assembleia de Deus, tá? Não é. E aí, o que é que ocorreu? A Rádio Maranata convidou alguns cantores da Assembleia de Deus de Pernambuco para fazerem parte do evento em comemoração aos 30 anos. E pasmem, o pastor presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco não liberou que os cantores da igreja fossem cantar no evento da Rádio Maranata. Detalhe, a Rádio Maranata também é evangélica, mas ela não é da Assembleia de Deus. Então é assim, né? É assim. Aí eu fico pensando assim, minha gente, vem cá, ó. Corda pra cuspir. Quando esse povo passar dessa pra outra, né? Chegar lá no céu, ou no inferno, não sei. Aí se for pro céu, vai estar lá um anjo, né? Um anjo com uma como é que chama? Um papel lá, esqueci o nome agora. Um papelzinho lá com a lista de quem vai entrar ou não. Opa, Assembleia de Deus, vá direto, pega a esquerda. A Igreja Batista, vá direto, pega a direita. Vai ser assim, é? Vai ter um condomínio fechado para a Assembleia de Deus, um condomínio fechado, vai ser assim? Ou se for pro inferno, aí o capiroto vai estar lá com a prancheta, lembrando, pra pranchetazinha. Opa, Assembleia de Deus, direto, descendo. Batista, direto, descendo um pouquinho. Vai ser assim? Né? Porque não é todo o mesmo cristianismo. Não adoram tudo ao mesmo Deus. Aí pra que essa bexiga dessa divisão? Alguém me explica? Hã? Bom, o presbítero da igreja, que minha mãe faz parte, questionou sobre se minha mãe havia ido com meu tio falar com o pastor da Batista. Ela de pronto disse que não, porque realmente não falou. Eu falei. E ela disse ainda bem, porque se o pastor souber que a senhora falou, pode lhe disciplinar. Nadir, como alguém pode ser disciplinado por falar com outra pessoa?
Eu acho que chegar ao extremo de disciplinar, não. Mas chamar tua mãe no gabinete pastoral para ter uma conversinha com o pastor, de certeza. Porque foi isto que fizeram com a minha mãe. Porque minha mãe foi visitar uma outra denominação de um pastor amigo dela. E aí o pastor a chamou no gabinete para que ela, né, prestasse satisfações do porquê que ela foi para visitar uma outra denominação. Sim, ocorreu isso. E tenho mais uma coisa em comum com você. Minha irmã está disciplinada desde 2013. 2013, minha gente. Faz as contas de quanto tempo faz. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 8 anos. 8 anos disciplinada. Porque casou com uma pessoa da igreja católica. Quando você falou da sua disciplina por tempo indeterminado, me lembrei dela. Nunca tiraram ela da disciplina e ela planeja pedir o desligamento para poder seguir a vida. Mas ela está esperando esse tempo todinho, 8 anos. Quem não viu o vídeo, eu vou procurar deixar por aqui. Eu fiquei disciplinada por uns 9 meses por aí, porque eu casei com um muçulmano, né? E a disciplina normal, ela só é 3 meses. Qualquer pecado que tu comete, pelo menos na Assembleia de Deus. Tu cometeu o pecado, tu passa 3 meses lá de molho na lista negra, aí depois tu sai da lista negra, e aí tu volta a ter comunhão. É deste jeito, tá? É assim. Com Jesus, ele lá na época dele, ele perdoava quando o povo vazar. Não, hoje em dia não. Hoje em dia as configurações modificaram e quem comete algum erro tem que passar por 3 meses lá de observação. E reza a lenda que esses 3 meses a tua salvação também é assim. Tem que pedir a Deus que não morra nos 3 meses, porque senão, meu filho, tu tá lascado, tá bom? Aí, no meu caso, eu fiquei os 3 meses, quando eu voltei lá, ó, vem cá, não vamos me tirar, não. Não, você vai ficar por tempo indeterminado, vai ficar na observação, porque o seu marido é muçulmano. E aí, quando ele voltar, quando ele abraçar o cristianismo e tal, é que você vai ser tirado. Eu falei, vem cá, minha gente, você, ó, cola pra cuspir, filho. Tu acha que um muçulmano vai mudar de religião pelos meus lindos olhos azuis que eu nem tenho? Não vai, filho, não vai não, ó. Vamos tratar de me tirar dessa disciplina que eu não... Enfim, eu ameacei processar a igreja e me tirar. Porque se não fosse isso, eu estava até hoje disciplinada. Quer dizer, eu estaria mais porque eu me desliguei da igreja, né? Mas teria ficado por muito tempo disciplinado. Enfim. Eu vi muitas coisas, sofri muito, fui ensinada a temer, a ter medo. Passei por situações vexatórias e vi também todo o processo de envolvimento da igreja na política através do projeto Cidadania. Para quem não sabe o que é o projeto Cidadania, é um projeto desenvolvido pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, onde botavam pessoas da igreja para ser candidatos lá na política, né? Tinha a ver com política o projeto. E esse negócio deu um bafão tão grande, que foi bater lá no Ministério Público. Foi bater lá, tá? E o pastor diz que ele não sabe o que é isso, não. Ele desconhece o projeto Cidadania. Mas quando ele criou o projeto Cidadania, ele sabia que existia, né? E uma coisa que ela fala aqui é o projeto Cidadania, onde eu, enquanto liderança, já fui orientada a entregar os santinhos dos candidatos no fim do culto. Me disseram que este projeto seria para proteger a igreja e que não haveria nenhum tipo de espaço para que ocorresse desvio ou corrupção por parte dos candidatos da igreja. Minha gente, eu já recebi tanto do santinho do projeto Cidadania que daria para nem sei para quê. Né? Se colasse um santinho no outro, daria uma volta ao globo terra. Mas reza a lenda que ninguém sabe de onde que brotou este projeto. Enfim. Posto passaria pela fiscalização do pastor presidente. Enfim, é como você disse, foi noticiado nos grandes canais de notícia. Eu não tenho nada a declarar a respeito disso, nem eu, né? Quero nem saber quem foi que deu chiclete à cabra, nem quem pintou a zebra, quero nem saber. Até hoje carrego traumas e marcas, tenho dificuldade de reconhecer minha própria imagem e personalidade. Me fechei. Eu tenho muita vontade de furar a orelha. Pois fure, minha filha, vá-se embora. Fica até lindo, ó. Mas não consigo com medo de tantos anos de opressão. Meu marido me dá muita força e minha irmã também.
Penso em fazer terapia para melhorar minha autoaceitação e superar a necessidade constante de ser perfeita para não ser julgada. Mulher, te desprende disso. Te desprende que o cristianismo não é essa carga que, no caso aqui, esta denominação bota em cima das pessoas, não. O cristianismo é liberdade, o cristianismo é amor, é leveza, sabe? Não é aquela coisa de tu ver um Deus que tá com a foice prontinho pra cortar teu pescoço, não. Não, Deus está muito longe disso. Então, te liberta disso, te liberta. Que a essência do cristianismo vai muito, mas muito além disso aqui. Eu tenho certeza que vai ser uma terapia ler os comentários. Eu quero deixar uma mensagem final neste e-mail. Por favor, parem de oprimir e desprezar as pessoas. Vocês não imaginam como é difícil escrever este e-mail, pois eu jurei a mim mesma que jamais falaria mal da igreja que me informou. E minha irmã mais velha me disse: Maria, se você se calar, até as pedras clamarão. Você não está mentindo, não está falando mal da igreja, está falando a verdade, e apenas sobre isso. No céu não tem placa de igreja. Acompanho a perseguição que o pastor Hélio Ribeiro, da AD Seara, passa. As pessoas o veem como desviado, que não quis obedecer. Hoje faço parte... detalhe aqui, abrindo uma parte aqui. Esse pastor que ela menciona, ele foi até o pastor aqui da minha cidade. E ele fazia parte desta denominação, IEADPE, Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Só que aí ele também não concordava muito com a penca de coisas desta denominação. E aí ele pediu desligamento desta denominação e com um certo tempo depois ele abriu a igreja dele, que é a AD Seara. E quando ele abriu essa igreja, vocês não estão entendendo, perseguição é fichinha. E até hoje a perseguição para esta igreja é grande, tá? É grande. A ponto, assim, a igreja, ele é um pastor muito organizado. Ele tem um jeito muito bom administrador. E aí, quando ele fazia, aqui na minha cidade tem uma igreja dele, e ele fazia eventos aqui, aí no dia que tinha eventos da igreja dele, aí lá vai a igreja e a EDPE marcava eventos pro mesmo dia. É assim, tá? Agora não, agora até que eu faço mais. Mas há um ano e meio atrás, era uma briga quase a nível Israel e palestinos, tá? Dos membros da AD Seara com a EADPE. Era uma disputa assim, era complicado o negócio. Hoje faço parte de uma igreja que tem como doutrina a Bíblia Sagrada. Na Igreja Batista não temos usos e costumes, seguimos apenas o que está escrito na Bíblia. Como meu pastor diz, quem tem o Espírito Santo sabe como se vestir. Meu pastor também me disse uma frase que me marcou muito. Ele disse: a nossa religião é cuidar dos órfãos, das viúvas. Enfim, muito obrigada pelo espaço, que Deus abençoe infinitamente sua vida. Nessa questão dos usos e costumes, tem que se ter um padrão, sabe? Padrão de ordem e decência. Seja na saia, seja na calça, seja na blusa, seja na maquiagem, no cabelo, nos adereços. O padrão é esse: ordem e decência. Pronto. E acabou. Né? Mas infelizmente é mais fácil bloquear tudo, né? Proibir tudo, montar aquele Deus raivoso, aquele Deus que só quer, né? No pescoço de todo mundo, que fica mais fácil, né não? Bom, é isso, tá? Vamos agora para os comentários. Quero saber a opinião de vocês. O que é que vocês têm a dizer para essa nossa Maria aqui? E quem tiver sua história aí também dos traumas do mundo gospel, manda pra cá, vamos socar umas dessas. A gente se vê lá e no vídeo de amanhã. Tchau, tchau.